Boa tarde a todos, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre a ideologia. Quantas partes tem a ideologia? Três. Quais são as três? Visões do mundo. Visões do mundo. Que é enorme, foi a única que deu tempo de eu ler. Ideias e doutrinas. Só que, como eu já tinha colocado uma das partes chamada doutrina na religião, porque doutrina religiosa é uma coisa, pode ter doutrinas políticas, pode ter doutrinas econômicas, pode ter vários tipos de doutrina, né? Então eu resolvi fazer o seguinte: em vez de chamar isso de doutrina, eu troquei essa palavra por pontos de vista. Então hoje a ideologia compreende três partes: as visões de mundo, as ideias e os pontos de vista. Diz aí a minha esposa que hoje nós estamos só eu e ela aqui porque, você sabe, hoje vai registrar isso aí. A greve dos caminhoneiros tomaram conta do país, né? Então eu mandando por zap, né? Avisando a todas as pessoas que não viessem hoje aqui. Porque a gente não podia garantir a tranquilidade na estrada e a gente já tinha notícia também que a frota de ônibus para as pessoas se deslocarem já tinha sido reduzida em 50%. Então, assim... E aí diz a minha esposa que ela só leu a primeira parte. Isso. Não conseguiu ler sobre ideias nem sobre pontos de vista, ela só leu sobre visões de mundo. Então a primeira pergunta que eu faria a ela é a seguinte: qual é a diferença entre essas três coisas? Você é arguída? Como assim? Tá vendo? Vou sofrer uma missão, socorro, galera! Bom, então eu vou dizer. O que é visão do mundo? Visão do mundo, você tem que pegar, eu tentei fazer, porque, vamos dizer assim, a grosso modo não existe essa diferença, eu não encontrei em lugar nenhum, então eu resolvi eu mesmo fazer. Então, se estiver errado, mais ou menos, sei lá, foi a minha contribuição. Então, a parte central é como se fosse, é a ação, a visão do mundo é a ação de interpretar, ou seja, é a interpretação. Qual pode ser um indivíduo, pode ser uma comunidade, pode ser uma sociedade. A visão do mundo pode ser assim, uma coisa bem pessoal, individual, pode ser comunitária ou pode ser uma sociedade. É uma interpretação de perceber o mundo e seus problemas em um dado momento da história. E o que aqui reúne em si? Reúne uma série de crenças existenciais, valores culturais e opiniões fundamentais acumulado daquele período histórico em questão. E quais são os sinônimos? Então, é uma interpretação cujos sinônimos são, nessa interpretação, nessas crenças, nesses valores, nessas opiniões, é um sinônimo de envolvimento, de compreensão e de entendimento. Então, são essas três coisas que vigoram numa visão do mundo. Para dar uma ideia, para fixar para vocês, eu botei até uma ideia aqui interessante, quer ver? Uma jovem estava à espera do seu voo, na sala de embarque, de um grande aeroporto. Como deveria esperar várias horas, resolveu comprar um livro, passar o tempo, né? Comprou também um pacote de biscoitos, sentou-se numa poltrona na sala VIP do aeroporto, para poder descansar e ler em paz. Ao lado da poltrona, onde estava o saco de biscoito, sentou-se um homem que abriu uma revista e começou a ler. Quando ela pegou no primeiro biscoito, o homem também tirou um. Sentiu-se indignado, mas não disse nada. Apenas pensou: quer me vir? Se eu estivesse com disposição, dava-lhe um soco no olho, para que ele nunca mais esquecesse desse atendimento. A cada biscoito que ela pegava, o homem também tirava um. Aquilo a foi deixando cada vez mais indignada, mas não conseguia reagir. Quando restava apenas um biscoito, ela pensou: o que vai esse abusador fazer agora?
Então o homem dividiu o último biscoito, deixando a metade para ela. Aquilo era demais. Ela estava sobrando de raiva. Então pegou um livro e no restante de suas coisas e dirigiu-se para a porta do embarque. Quando se sentou confortavelmente numa poltrona, já no interior do avião, olhou para dentro da bolsa para tirar os óculos. Para sua grande surpresa, viu intacto o pacote de biscoito que havia comprado. Sentiu imensa vergonha. Percebeu que quem estava errado era ela. Tinha esquecido que havia guardado o biscoito em sua bolsa. O homem tinha dividido os biscoitos dele com ela, sem se sentir indignado, nervoso ou revoltado. Entretanto, ela tinha ficado muito transtornada, pensando em estar a dividir biscoito dela com ele. E já não havia ocasião para se explicar nem pedir desculpas. Qual é a conclusão? A conclusão tirada é a seguinte: quando se muda a visão do problema, nossa decisão passa a ser diferente. Daí a importância de questionar o que pensamos ser verdade antes de tomar a decisão final. Quer dizer, foram dois pontos de vista, o do homem e o dela, e completamente diferentes. A questão de ideia, já a ideia, a visão do mundo é a interpretação. A ideia não é uma interpretação, é uma representação mental, uma representação. Então, se eu olho para um copo d'água, se eu olho para isso aqui, a representação mental disso aqui pode tratar com letras, com palavras, né? Um copo d'água na minha cabeça e tudo aquilo restante que se tem, notícia. É representação, mas esse algo, esse representação pode ser de algo concreto, como esse, mas também pode ser uma coisa abstrata, pode ser quimérica, uma ilusão, qualquer coisa, mas é uma ideia. Né? Uma ideia, por exemplo, em relação ao unicórnio. Unicórnio existe? Não, é uma quimérica. Uma abstração, você pode pensar, né? Quer ver? No espírito, fala aí, para ter uma ideia sobre o espírito, uma abstração. Exemplo, vou dar uma ideia, por exemplo, de hipócrita. É uma pessoa que finge ter qualidades ou sentimentos que na realidade não se possui. Outra ideia, idôneo, que é moralmente correto. Sonso, é a pessoa dissimulada, que faz de conta que não é com ele, sabe de tudo que se passa e finge ingenuidade, chegando até perguntar o que é isso? Quem não lembra do Lula? O cara mais sonso que tem por aí. Clichê de respeito à repetição, chavão, lugar comum. Os senhores estão passando bem? Não sei, essa conversa fiada. Radical significa referente à raiz. Besteira é a ausência de ideias, é de tolice. Já ponto de vista, veja bem, primeiro, a visão de mundo é a interpretação. A ideia é uma representação. E o ponto de vista é uma opção. Opção de um contexto, referência, o resultado desta escolha, ou ainda o modo como se concebe, se parte, analisa uma situação específica, sendo sinônimo de quê? De panorama, focalização e conectamento. Conectar, né? Então você vê que, só para ter uma ideia assim, para fixar, a visão do mundo da interpretação, seus sinônimos são envolvimento, compreensão e entendimento. Da ideia, uma representação mental, os sinônimos são de concepção, informação e conhecimento. E o ponto de vista é uma opção, os sinônimos é panorama, focalização e conectamento. Dois exemplos. A Odisseia de Homero, que é um poema épico, sobreviveu a milhares de anos. É a história de Odisseu, o idiota rei de Ítaca, cuja ideia do cavalo de Troia ajudou a conquistar a guerra com Troia. Após sua vitória em Troia, ele encontra muitas provações que o atrasam de chegar em sua casa, Ítaca, e sua rainha Penélope. Odisseu era jovem, quer dizer, jornada do herói Odisseu. É uma longa e árdua aventura cheia de perigo, tentação e inteligência. Pois bem, ela é contada a partir de dois pontos de vista.
diferente. A parte 1 é contada em primeira pessoa e a parte 2 é contada em uma terceira pessoa, algo como se fosse onisciente, conhecesse tudo. Então a parte 1 mostra, a parte que é na primeira pessoa, mostra o pensamento de Odisseu de saudade para chegar em casa. E a parte 2 mostra os cumprimentos a que ele irá para se proteger, para proteger sua casa e assim que chegar. Isso é um exemplo de 2 pontos de vista do mesmo livro. Já em 1984, de George Orwell, pode ser entendido onde o nosso mundo dos computadores domina nossas vidas. A comunicação é instantânea e há uma câmera nos bolsos da maioria das pessoas. É fácil imaginar o mundo de George Orwell pinta em seu romance distópico de 1984. Bom, distópico, para quem não sabe, é relativo à distopia, ou seja, anti-utopia, contrário da utopia, ou seja, é o pensamento, a filosofia ou o processo discursivo baseado numa ficção, cujo valor representa a antítese da utopia, ou promove a vivência em uma utopia negativa. As distopias são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo, autoritarismo, por opressivo controle da sociedade. Publicado em 1949, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e durante a ascensão de potências comunistas, como a Rússia e a Coreia do Sul, o romance de Orwell alerta os leitores sobre questões importantes que se tornam temas-chave do romance, incluindo propaganda do governo e a importância da liberdade de pensamento e fala. Está escrito em uma terceira pessoa limitada, o que limita a habilidade de Winston de entender completamente as ramificações de sua decisão de se rebelar contra o governo opressivo da Oceania. Entendeu? Quer dizer, um coloca a questão bem assim no individual, o outro uma questão até numa pessoa onisciente, né, tal. E esse aqui não, uma terceira pessoa meia vacilona. E com isso a gente tira a conclusão como esse personagem principal, chamado Winston, de entender completamente o que estava se passando com ele. Você ficou bem? Alguma coisa? Bom, isso então eu acho que com isso eu dei uma visão para a gente. Realmente houve uma modificação no índice. É porque assim, eu não li nada disso. Não, isso aí eu... É assim, que você faz uma introdução para depois entrar nos itens. Mesmo nessa introdução não tinha nada disso. Essa introdução, ela, no final dela, vou falar em compreende e tal. Isso. Aquelas 3 partes, né? De mundo, ideias e doutrina, que eu só explico o ponto de vista. Mas você não faz assim, ó. Aí eu faço, já botei no... Vai ser o livro novo. Já botei isso para fazer a diferença para as pessoas saberem, né? E com isso, bom, eu acho que a gente pode mencionar a introdução, já que você leu, né? Mencionar a introdução, mas depois eu vou mostrar como o índice foi modificado. Tá bom, você fica à vontade. Não, vamos ficar à vontade, porque acho que você deve ter lido a introdução, não querer assim. Não, assim, eu só marquei, eu li a introdução e li a parte 1. Às vezes eu marco coisas assim para comentar, porque eu acho interessante e às vezes as pessoas não tiveram oportunidade de ler. Então uma coisa ou outra que se comente é ganho para todo mundo, né? Mas não... Vamos começar com a introdução, se tem alguma coisa assim? Não, a introdução que eu marquei foi porque você faz assim, você meio que define a questão do que é a ideologia. Isso. E depois você faz um passeio ao longo da história, né, das várias etapas, porque se a ideologia, né, são esse conjunto de ideias, doutrinas e pontos de vista de um indivíduo ou grupo orientado por ações sociais e principalmente política, isso em cada contexto histórico ele vai ganhando uma Napoleão, por exemplo. Ele vai ganhando uma forma, né? A gente começa a dizer que essa ideologia são deformações. Né? Deformações da realidade. Depois fala de Marx, né, e tal, até... Consciência falsa, uma ideia oposta a dominar através das relações de produção e das classes que essas criam na sociedade. Então, passa a ser um instrumento de dominação que age através do convencimento e não da força. Em forma de normatizar, ou aconselhar, alienando a consciência humana e mascarando a realidade. Esse aí é um problema sério. Isso aí, quem está aproveitando mais essa questão agora, né,
embora, porque é assim, né? A ideologia é um ato mais de convencimento, não é de força, não é questão política, por exemplo. Você vê o que está acontecendo com o caminhoneiro. O que é que o Temer falou? Disse que vou botar o exército na rua. Então é força. Eles não chegaram e tentaram convencer os caminhoneiros que não poderia fazer isso. Não, agora eu vi, assim, a gente vê vídeo da Polícia Federal interagindo com eles, principalmente no sul do país, porque esses vídeos hoje tá no Face, tá no WhatsApp, né? A gente troca. E o pessoal da Polícia Federal dialogando com os caminhoneiros, assim, o cara lá da Polícia Federal, olha gente, a gente tem que deixar passar não sei o que, porque é para o hospital, os caminhoneiros, tudo bem, tem que deixar não sei o que, porque é para tal, tudo bem, isso vai passar, isso está passando, a gente está permitindo, entendeu? Então assim, não estava, é como se ali da Polícia Federal para os caminhoneiros, ou do representante lá de alguma coisa para os caminhoneiros, não estava me dando a impressão de ser uma coisa assim de força, entendeu? De qualquer maneira, era o representante da polícia, né? Mas ele não estava dizendo assim, olha, se vocês não fizerem, vai acontecer, eu vou bater, eu vou prender, não. Eles estavam dialogando e os caras estavam aceitando. Porque são três... Acho que era em Curitiba, no pessoal... São três grandes forças, né, que existem. Quer dizer, uma é a força jurídico-política. É essa que vai usar forças tipo do jurídico, vai decretar prisão, vai decretar que vão ter que pagar não sei o quê, né? Quer dizer, pode prender pessoas, realmente e tal. O político é esse que manda a força para lá. Em São Paulo, o prefeito Eudório, né? Não, foi o governador. O governador é que mandou multar. Então a polícia estava passando, multando. Cada multa dessa por obstrução de estrada, não sei o que, 17 mil reais. E uma outra multa de não sei o que, 5 mil reais, entendeu? Então já estavam usando um outro tipo de... pressãozinha. E depois tem a luta, que é um tipo de luta que é a econômica, né? Que você pode não pagar, você pode fazer isso, fazer aquilo e tal. Depois a última realmente é a luta ideológica. Essa que às vezes a gente não percebe muito, mas isso é o que existe. Né? Você pega numa internet, pega numa mídia dessa qualquer, você vê que tem muita luta ideológica ali. E quando não tem, é uma opressão, é uma hegemonia na ideologia, que o cara só põe aquilo que é, porque é o dono do jornal, porque não sei o que, acredita naquilo. Então não tem nem luta ideológica, tem uma hegemonia. Enquanto que a luta política, jurídico-política, se refere mais a partidos. A luta deveria estar ali nos partidos, embora hoje quase ninguém está vendo partidos, os partidos parecem tudo iguais, um troço assim. Mas a luta deveria ser nos partidos. E a luta econômica seria nos sindicatos. E a luta ideológica, ela aí se divide, por exemplo, desde as milícias que eu citei há pouco, mas também nas igrejas, poderia se estipular isso, na família, nas escolas, nas universidades, ali também as lutas ideológicas. Bom, depois de Marx, você vê uma porção de gente ali. Mas o que eu destaco mesmo é o Gramsci. O Gramsci é o mais importante. Ele acha que a ideologia não é enganosa ou negativa. O Alto Sérgio recupera a ótica marxista. Ele acha que a ideologia é materializada nas práticas das instituições. Então, na prática escolar, existe uma ideologia. Aí, até ultimamente você pode ver, se você quiser ver aqueles livros que o pessoal está combatendo muito, querem tirar o Paulo Freire completamente da jogada. Por quê? São aquelas práticas que estão ali incrustadas e mostrando que esse é o caminho. Então a luta começa a se estabelecer. Bom, aí a ideologia obedece ao Messias, que é uma ideologia cultural. É isso que prega a Messias, é mudar realmente a cultura. Quer dizer, numa linha realmente hegemônica, né? De hegemonia, de luta. Ele fala cosmopolitismo, né? Só cosmopolitismo é verdadeiro. É porque ele não nega você pertencer a essa cultura, pensar nela, mas tem que ter uma visão ampla, né? Cosmopolita, né? De universal, né? Isso é que é importante, porque você pode estar defendendo, por exemplo, sei lá, você está olhando que você tem todos os alimentos do mundo, que nós somos parte dos alimentos,
Então a gente tem que olhar, isso é um dado nosso. É bom. Mas também você dizer, não, aí eu não vou dar para não sei o quê, para outro, para não sei o quê. Não, isso aí é uma nação, o mundo inteiro. O mundo inteiro. E a coisa que reforça aqui, né, que Meixo Sama diz que eu prego os ensinamentos de acordo com o tempo. E vocês é que devem compilá-los e não é preciso ficar me perguntando o tempo todo. É isso que eu estou pretendendo fazer, né? Fazer essa sistematização. Não estou vencendo conflito interno, porque eu não sei. Eu não estou com pique de fazer essa sistematização com todos os livros disponíveis, que hoje são 146. Eu já li 96 que me faltavam, e agora eu tenho, quando parar aqui de fazer esses encontros nossos aqui, eu vou me dedicar realmente a isso. E aí eu acredito que no ano que vem eu já possa colocar essas coisas definitivamente lá no site. Né? Coloco lá. Pensei até em dar esse curso, eu comecei a pensar, mas como vai ser? Aí o problema é a grandiosidade do número de folhas, dá mais de 3 mil folhas, eu acho. Então aí começa a ficar uma loucura, como é que você vai fazer isso? Aí eu não sei se vou fazer isso, se eu vou só fixar lá, e aí eu vejo. Isso não estou pensando. Né? Mas olha, aqui afirma uma coisa que é importante. Os jovens que têm um futuro pela frente devem ter os ensinamentos como base. Isso é até ruim ficar repetindo isso. O pessoal quer tirar os ensinamentos, isso não é base para os jovens, olha só. Através deles precisa adquirir ideologia, se não for assim, não poderão realizar bom trabalho. Então, quer dizer, tem que ter ideologia messiânica, ou seja, tem que ter a cultura messiânica. Tem que ter isso, pessoal. Não tem jeito. Lá na frente, assim, já dentro da primeira parte da visão do mundo, Meixo Sama fala, somente com o surgimento de uma ideologia capaz de assumir a liderança de uma época é que a civilização evolui. Por isso que isso tem que estar atrelado muito com a educação, e uma educação não materialista, uma educação espiritualista, né? Porque o grande erro, e aqui na frente, nessa mesma página, se fala isso. O que a gente deve fazer então, né? Basta despertar as pessoas da educação materialista que receberam para a educação espiritualista. Isso é um grande problema. O problema nosso, assim, a gente vê, eu estou falando aqui, a gente vê isso em todo quanto é lugar, desde a família, tudo quanto é lugar. A gente vê os vizinhos, vê amigos, vê tudo. O problema é o seguinte, as pessoas realmente têm que ter consciência que estão imersas dentro da educação materialista mesmo, estão imersas. Aqueles que dizem que acreditam em Deus, não sei o quê, é tudo papo furado, não acredita em nada. Não tem ideia nenhuma que seja Deus. Quando diz que tem uma religião, não faz de conta, entendeu? Então nós estamos mergulhados numa farsa, não faz de conta danado, que fica difícil a gente ir para frente, né? A humanidade para frente com essa dominância que tem de tudo, inclusive que ela está citando aí, a educação. A educação é materialista também. Então a gente já pensou colocar realmente a existência, colocar Deus como existência, como Deus tendo um plano, e esse pessoal cabulina, não tem nada disso, não tem que seguir plano nenhum, tem que seguir, ele acha que tem que seguir a sua o que ele acha? O que ele acha é dinheiro, né? Ele acha é lazer o tempo todo, é prazer, é só isso que ele acha, não tem visão da sua missão no mundo. Olha, conviver com essa humanidade está uma tristeza, porque ideologicamente eles estão tomados, estão dominados e nem têm consciência que estão dominados. E se você propõe uma coisa dita pelo Messias, que nem conhece Meixo Sama, não conhece nada disso. Então, realmente, nós estamos numa situação desesperadora. Mas vai lá, a visão do mundo você leu bastante. Ali, assim, esse reforço. Não, assim, vou marcando algumas coisas. Esse reforço da educação, na página 11, eu achei interessante, assim, reforçar isso, porque o Meixo Sama falava, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a consequência da Segunda Guerra Mundial, o aumento do mal social, os jovens estão confusos e eles que vão ser o verdadeiro sustentáculo do futuro, não sei o quê, e a causa disso tudo é a educação recebida,
de aceitar o materialismo como uma norma de ouro. Enquanto os homens não despertarem desse engano, não haverá solução para o problema. Isso era depois da Segunda Guerra. Então é uma coisa tão atual, né? Tão atual. Quer dizer, dá uma tristeza, né, por um lado, assim, porque... Sabe o que acontece também? A Segunda Guerra Mundial acaba em 45. Né? Missão viveu até 55, né? 10 anos. Mais 10 anos. 10 anos. Você vê o seguinte, quando ele escreve isso, a rigor, nem mexeu o sangue dele. Ele é umas coisas, não está naquele nível aí. E outra coisa, se em 31 houve essa transição, nós estávamos mergulhados na era da noite, aí começa a transição em 1931. Se o que eu... Porque tem gente que prega outras coisas, outra interpretação, e também pode dar certo, não estou querendo dizer que eu seja dono da verdade aqui. Mas a mim, há algum tempo, eu vou ter que, tirando algumas reduções, eu achei que era 90 anos essa transição. De 30 em 30 teria uma fase dessa transição. Né? Então, para meus cálculos, chegaria a 2021. Quer dizer, então, se isso é de 31 para 30, seria 61. Então, ele escreveu isso em 45, você vê que para essas coisas continuarem existindo, não é muito assim, coisa muito... Por que razão? Porque até chegar ao juízo final, a fase final, de 1991 a 2021, é a fase pior. Então está se acentuando o que ele falava, está se até materializando em maior quantidade, tudo isso. Ele fala também ainda nesse item 2, que está na página 12, que a linha demarcatória no mundo científico, né, que é a ciência da matéria ficará situada abaixo e a ciência do espírito acima. Então que a gente vai dar um salto, né? Agora, uma coisa que eu achei bem interessante, que ele diz assim, ainda nessa página, cada país possui uma ideologia cultural particular. A do Japão ele explicita, né? Consiste em contribuir para a elevação da cultura, deleitando a humanidade através do belo. E assim, eu acho isso perfeito, porque a gente que já teve possibilidade de viajar ao Japão não toca aquelas luzes, aquelas coisas, porque eu sou mais da antiga, né? Mas a gente vê que tem uma tradição ali forte, né? É uma beleza, para mim é uma beleza muito grande. E aí eu fiquei me perguntando, e a do Brasil? Né? Como é que a gente está nessa questão? Eu não consigo me desprender da ideia do Brasil como um grande celeiro da humanidade. Não consigo. Não, isso eu já escrevi. Eu apresentei que o Brasil é o celeiro do recurso. Isso. Recurso natural. Apesar de a gente ter uma beleza também em paisagens, né? em exuberância assim, natural, né? É muito bonito, mas eu acho que por enquanto... A gente ainda não tem, por exemplo, quando fala do Japão com um compromisso de deleitar a humanidade com o belo, assim, aqui no Brasil eu não vejo muita preocupação assim, com a questão de, você não gosta muito, mas de museu, de preservar a arte, de não sei o quê, e que eu já entendo que a cultura japonesa tem esse respeito, né? Aqui o cara se vê um quadro bacana, é capaz de o pichador vai lá e picha o quadro. Eu acho que nenhum japonês faria isso, eu acho. Eu posso estar pensando errado. Agora, uma pergunta de dúvida. É assim, no ponto 1.4, levar em conta que esquerda e direita têm gerado conflitos. Aí tem uma frase que Meixo Sama diz assim: aqueles que alcançaram uma mais alta compreensão podem voltar-se para a direita ou para a esquerda conforme as circunstâncias. São eles os únicos realmente preparados para levar avante o seu trabalho. O que ele quer dizer com isso? Tudo bem, mas o que é essa coisa de... Eu não entendi assim. O cara pode voltar-se para a direita ou para a esquerda conforme a circunstância, assim. Como você gosta de dizer assim, a grosso modo, ou o cara pode votar no Lula ou o cara pode votar no Bolsonaro. Mas você veja só, quando uma pessoa
foi servir a ele, não me lembro se era chá, acho que era chá. Não, eu gosto do quente frio. É. Mas isso fala mais adiante também. Mas você vê, tem horas que o camarada... Se você está em dúvida é porque a temperatura está certa. Não é? Porque o problema, se a pessoa, não, isso está muito frio, o que pode acontecer? Ele vai lá dentro, aí esquenta aquela porcaria. Quando volta, ele diz, não, está quente, pô. Aí o cara vai ficar nessa dúvida o tempo todo. Agora, o que você está colocando no tempo político é isso mesmo. Eu mesmo já me surpreendi, já pensando da seguinte maneira. Pode ser que o Lula viesse a ser o melhor ainda? Pode. Caraca. Depende do que ele está competindo. Não é? Tudo na vida é assim. Se você olhar como se fosse uma coisa única, mas não, você tem que olhar quem é que está confrontando com quem. Né? É porque ele fala conforme as circunstâncias. Conforme as circunstâncias. Porque hoje eu não tenho dúvida assim, que hoje, por exemplo, minha dúvida, né? Não é que eu ache, eu não estou achando em nenhum momento que o Bolsonaro é o melhor, assim, absolutamente, não é o melhor. Né? Ele não está também preparado, como o Ciro Gomes gozando dele, está certo. Não administrou nem um botiquim. É claro, mas ele pode, se ele for bom, ele pode se assessorar de gente boa. Isso não quer dizer se ele souber escolher bem. Claro, tem que ir aquela linha que a gente entende, que tem que ser uma linha dos melhores dentro de cada área. Para você começar a pensar, quer suponhamos que a situação, nem sei o que dizer, porque se piorasse muito, a situação ficasse desgovernada, a gente pensa até na intervenção militar, mas tudo bem, quando eu falo intervenção militar, eu também não sei qual seria esse militar, não. Pois uma intervenção militar que o cara não sabe o que vai fazer ou não sabe quem vai chamar para resolver cada problema. A intervenção militar, eu noto o seguinte, eu acho que hoje, por exemplo, estaria falando de situação, fechar o Congresso, essa porcaria para botar umas eleições muito mais limpas, tirar, por exemplo, Gilmar Mendes, Lewandowski, esses caras são comprados, não é comprado só de dinheiro, não é comprado de estar comprometido. Então não é cara para estar no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então essas coisas poderiam ser resolvidas com uma intervenção militar, mas tudo, não. Esses caras, os interventores, deveriam ser pessoas iluminadas e trazer as pessoas certas para ocupar os cargos. Sim, claro. Se não fizesse isso, poderia falhar, né? E hoje, por exemplo, eu estava querendo dar um exemplo disso aí. Você sabe que é possível até, olha que coisa louca, mas dentro de um determinado quadro, porque esse quadro, quando a gente pinta, quando você fala desse quadro, esse contexto, eu vou pintar da minha maneira para você entender, quer ver? Polvinho de merda. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não tem como se amparar no povo. Você não tem esperando que esse povo seja produtivo. Ele não é produtivo. Ele, quando ele começa a querer viver de alguma maneira, é fazer bolinho, é ficar comercializando, quer dizer, o produto não é dele, não é nada disso, entendeu? Então, povo mascate, isso vai dar caldo? Não vai dar caldo nunca. Entendeu? Não são povos que são... aqui no Brasil, qual é o problema sempre nosso? O governo só sabe cobrar imposto. Ele não sabe fazer nada, não sabe fazer de uma maneira que haja uma construção econômica forte para aquilo. Cadê os nossos cientistas? Cadê pessoas que pensam? Ou até projetar, né? Hoje está assim, estamos nessa degradação total, vamos projetar para daqui a 5 anos a gente está melhor. Não, a gente não sente isso. Então, qual é o problema? Quer dizer, eu podia pintar muito mais outras coisas, dependendo dessa pintura de outras coisas. Sabe quem poderia ser bom daqui a pouco? O Meirelles. Mas por que ser o Meirelles poderia ser bom? Porque ele é um camarada que, estando nesse meio, com essa dependência de fora, não sei o que, ele poderia ser um cara, como ele botou um pouquinho de... Ele conseguiu, né, sair daquele tipo, azeitou um pouquinho, tocador de vento, e botou aqui, botou uma situação que ficou um pouco melhor. Não é dizer que seria ótimo, não. Olha que porcaria que ele está falando. Ou pode ser até o Alckmin, um cara mais de centro, né? Ele pode ser
pode ter ser o Ciro Gomes, pode ser tanta coisa, para ser um pouquinho melhor, para ser bom mesmo, eu acho que ainda está para nascer. Não estou conseguindo. Nem acreditaria que o Joaquim Barbosa fosse para. Não sei. Tá bom. Aí ele fala dos ismos, né, que surgiram por uma necessidade, serão reduzidos e extintos. Ele diz que tudo se extingue, tem o seu motivo, que deve surgir, tem sua razão de ser, nada ocorre por acaso, tudo acontece porque é necessário. Aí ele dá o exemplo do comunismo, né, do capitalismo. Agora ele fala aqui aquelas coisas de mulherzinha, né, que eu vou lendo e vou gostando. Os japoneses, ele fala de cores, né? Aí ele falou dos chineses que gostam de cores fortes, vermelho e azul, que os americanos gostam das cores primárias, né, e tal, e os japoneses gostam de cores sóbrias. O gosto pelas cores envelhecidas e sóbrias é uma coisa que não existe em outros países. Essa é uma peculiaridade do Japão. E cada vez mais eu me identifico com o Japão. Eu acho que alguma encarnação andei por lá, não é possível. Isso revela muito, né? Revela muito. Isso algum dia, eu não prometo fazer isso agora, porque eu não estou com tempo. Mas era colocar. Porque eu acho que 3 raças mereceriam muita atenção para a gente começar essa conversa. Seria o japonês, o coreano e o chinês. Esses 3 são 3 raças fundamentais que estão lá do outro lado. Apesar de ter uma 4ª raça que é confusa, que ela tem até alguma coisa assim de russo, coisa desse tipo, entendeu? É uma 4ª raça que é a mais empobrecida, mas essas 3, elas geraram muita coisa na civilização que a gente não tem acesso. Então essa questão de cores eu acho que seria uma coisa muito boa para a gente mergulhar. Porque o chinês está bem vermelhão, né? Ligado ao vermelhão, né? Está bem, porque o vermelho e amarelo tem muito, né? Mas eu destaquei ali. Aí ele torna adiante seguindo na página 3, adotar o ideal só daquele que segue o caminho do meio. Universalismo, acordo, ser amado. Então ele vai falando do Daijo, do Sojo, da questão do isonomê, da questão do limite, né? Aí ele coloca a questão do universalismo, isso tudo mestrando, tornam-se universais, adquirindo um pensamento amplo e restrito. Tratando-se de ideologia só com o cosmopolitismo é verdadeiro, ele torna a falar nisso, né? Ele diz, nesse sentido, para que a religião seja aceita como verdadeira salvação, ela também deve ser de caráter universal. É por esse motivo que a nossa igreja teve seu nome completado, né, com a palavra mundial, para abranger esse... Antes era a MSN, que era japonesa. Aí ele fala novamente, porque assim, ilustrando essa questão do cosmopolitismo, do universalismo que ele defende, né? Dizendo que você ter uma atitude considerando no sentido da sua pátria, no que ele cita aqui, está correto, porém é errado querer somente o melhor para o seu país, sem levar em conta a felicidade das outras nações. É aquele negócio também de você fazer feliz, né, os seus semelhantes, não querer aquilo. É a nação, porque você tem que ampliar o seu amor, né? Parece que uma coisa que você está falando. Como é que eu tenho que tomar cuidado comigo mesmo? Pensa no seguinte, porque está longe. Se estivesse perto, a gente estaria pensando um pouco mais forte. Mas já como é que seria o nome? A imigração dos venezuelanos lá para Roraima, não está longe da gente, a gente pode começar a pensar assim, aquele pedaço de mato lá, está no mato, está no buraco lá, tá bom, deixa ele estar lá, não sei o quê, mas já estão causando um transtorno. Agora, quando começa a vir assim, não, eles estão pegando avião, estão vindo para São Paulo, daqui a pouco você pode vir para o Rio, daqui a pouco você nota que teve imigrantes vindo da África. Você
Teve africano, teve do Haiti. Agora pulou para o mar. Foi. Então daqui a pouco a pessoa começar a atracar no Rio de Janeiro. Mas peraí, como vai ser isso? Os chineses estão tomando conta, economicamente estão tomando conta boa parte do Brasil. Né? Daqui a pouco a gente passa dizendo que não somos mais donos disso aí. Né? Se fosse olhar com esse panorama mais geral, se olhando que a gente acolhia, as pessoas também tinham um olhar de ajudar a transformar, viriam para ajudar a pintar a nossa missão de determinada cor, né? Então eles ajudariam a vir a pintar isso, tudo bem. Agora, se chegar aqui e fizer gueto, não sei o quê, não estão ajudando a pintar nossa vida, eles estão ajudando a formar a pintura na cor deles. Então poderia ser um invasor. Né? Então o problema hoje é esse, quanto a gente tem que estar numa posição de acolhimento e quanto os outros que vierem tem que estar numa posição não de formar gueto, mas sim de formar, entrar naquela nação e agradecer pelo que está sendo oferecido. É esse panorama que nós estamos conversando aqui, que era um dia bom escrever sobre isso. Mas é uma dureza também, né, para eles, assim. Você vê, muito haitiano, naquela época que teve lá o terremoto no Haiti, não sei o quê, os caras eram professores, eram pessoas com uma formação acadêmica, assim, qualificada, e vinham para cá à base de um emprego de qualquer coisa, entendeu? De limpar chão, de não sei o quê. Pô, é dureza também isso, né? Mas assim, vem, não domina a língua, quer dizer, o cara tem que ficar submetido a uma coisa ou entrar num processo como se isso daqui fosse uma coisa ultra já preparada para acolhê-lo, sei lá, em 2, 3 meses o cara já está podendo ser professor aqui também, daquela língua, você está entendeu? falando no ambiente mundial de conflito. Porque como é conflito, o nego vem fugido. Né? Então é tudo. Não é uma coisa preparada, né? É tudo espirocado. Não é uma coisa preparada, planejada. Sendo planejado, que é isso que ele queria, formar uma presidência mundial. Aí sim, as coisas seriam preparadas. Tipo assim, olha. Tem muita gente aqui, vamos levar esse pessoal para lá, mas eles são qualificados, então aí no seu país eles podem ensinar uma língua, não sei o que, pode ser um sonho. E a pessoa estaria assim, consciente, né? Se a pessoa tem gente, e também ao contrário se verifica, é que no fundo, eu poderia botar linhagem espiritual, eu poderia botar recentes linhagens consanguíneas, que me chama fala quando a pessoa vai num lugar e assim, chega ali e se depara. Eu não esqueço disso, que aconteceu uma vez com uma ministra, que ela apontava isso para mim, dizendo assim, eu tinha uma identificação com a Alemanha fora do comum. E ela chegou a botar o nome da filha dela de Érica. Esqueci o nome dela, ministra. Walter Ries, era a esposa do Walter Ries, que é ministro também. Então ela contando para mim, né? Tinha essa fissura na Alemanha, não sei o quê. E um dia que aconteceu, ela foi para a Alemanha. Chegou lá, ela se sentia em casa. Quase que conversava, comunicação, quase que conversava com as pessoas. E ela foi fazer uma passagem, acabou passando pela Rússia, cara, era a União Soviética, acho que quando passou por lá, ela foi tão maltratada, foi presa, era uma coisa assim de neve, de coisa. Ela, o que é que deve ter sido aquelas guerras, né, de Alemanha, não sei o quê. Quer dizer, ela vivenciou um passado no qual ela não dominava. Então também existe o lado positivo, existe o lado negativo. Eu acho que pessoas com vivência, com coisa, poderiam fazer essas interações numa boa, entendeu? Mas você tendo afinidade com aquilo, você ia para lá para somar aquilo ali. Em qualquer que seja a sua profissão, você somaria aquilo ali. Então essa de você ver que na atualidade, que os países têm cores, você tem missões a cumprir. Já pensou um camarada que fosse um engenheiro agrônomo, um próprio agricultor,
Se ele vem para cá, ele vê se a quantidade de terra, lá não tem terra, não tem coisa, ele vem para cá para somar. Né? Então nós precisamos tornar o mundo assim, dessa maneira, com as pessoas mais capacitadas para aquilo, pronto. Não era para desenvolver para ela, era para desenvolver para o todo. E governar e agir pelo planeta. Então esse estudo de cores, de fazer isso, seria uma maravilha. Mas alguém tem que se dedicar, isso eu não posso me dedicar nunca. Eu me dedicaria com uma vontadezinha, porque o que Meshama fala? Você tem a linha dourada, que é a linha mapa, você tem a linha amarela, né? Que é dos coreanos, não, chinês. Tem uma linha azulada. Pois é, porque os coreanos são mais azulados. E depois você começaria a entrar nas cores, em outras cores. Né? Porque essas são as cores. Eu já fiz um estudo das cores, mostrando assim, como é que eu fiz? Eu fiz do ponto de vista não do artista, eu fiz do ponto de vista científico. Então, qual era a cor que tinha mais luz e mais calor? Que são mais são as cores mais do primeiro mundo. Ou seja, o primeiro mundo seria o paraíso, o primeiro estado do paraíso, lá em cima. Então eu comecei a juntar essas cores e comecei a mostrando até o degradê dela, entendeu? Então isso a gente poderia olhar por países, atribuindo a país, como verde. Verde possivelmente seria do nosso, por causa da agricultura. Então a gente podia fazer esse tipo de cores, esse tipo de missão das cores e tal. E aí estaria olhando mais ou menos pela missão, o mundo material, você encaixava pelo mundo espiritual. E muita coisa assim. Eu tinha que ser realmente, hoje, pela minha idade, orientador. Porque eu pegava cada malandro desse e disse, peraí, vai fazer isso, e orientava a pessoa para fazer. E o cara ia fazendo, eu ia olhando. Sim, agora eu fiquei pensando assim, já pensou você atrelar esse estudo das cores com a questão da Ikebana? Porque você pode fazer arranjos mais universais possíveis, misturando as cores, né? É bem bacana. O que eu pensei, mas está longe ainda, porque assim, eu tenho que olhar o que eu penso, e tenho que olhar qual é a vontade de Deus para mim. Então eu não posso querer ficar impondo nada, eu tenho que ser simplesmente um instrumento. Então hoje eu vejo assim, que eu estou conseguindo ir para frente, e coloco as coisas à disposição das pessoas, mas a bem da verdade, eu não consigo formar esse centro cultural do Brasil que eu queria formar, e uma das coisas era formar uma Merita e tal, mas formar uma faculdade, não uma faculdade voltada para diplomas. Para estudo. Não é isso. Uma faculdade voltada para aprofundamento e estudos. Coisas que vocês pudessem desdobrar. Para a construção do país. Né? Eu gostaria muito disso. Aí eu tinha, mas aí teria que ter alunos que tem diploma, vai procurar diploma, vai procurar. Entendeu? Então seria coisa assim, formar teses que seriam contribuições para a construção do país, para a salvação da humanidade. Vamos lá, olha só, aquilo que eu falei, na página 15. Eu só li o primeiro, a gente vai ficar só no primeiro, quando você quiser passar para o segundo e terceiro, você dá uma vista ali. Mas são 2h20. Quando o Meixo Sama diz assim, não é ele cita dentro da fala dele, os grandes políticos pensam em termos de 100 anos. Os políticos de nível médio em termos de 10 anos, os de nível inferior em termos de 1 ano. Eu achei isso bem interessante, né? Bem interessante, porque o cara de nível inferior ele quer resolver o problema dele para as próximas eleições, né? Não está pensando no todo, no conjunto da obra. Um bom político, quer dizer, eles pensam, sei lá, em 3, 4 gerações. Mas aí, uma das coisas da culpa é do povinho de merda. Porque o povinho de merda, ele quer o bem-estar dele agora, ele não quer plantar nada. Então, quer ver uma coisa que se pode pensar?
quem acha que o Brasil, sendo praticamente um país continental, porque se pegar o continente sul-americano, o Brasil, em termos de população, em termos de abrangência de área territorial, em termos de produção, né? O Brasil é praticamente a América do Sul é brasileira, né? Tem uma língua unida e tal. Então eu fico pensando o seguinte, um país desse continental, aquela merda do Juscelino, ficar pensando que tem que botar só carro e começar a colocar lá em São Paulo aquela porcariada de indústria para criar automobilística, não sei o quê. Isso é a visão do mundo, cara. Ele fez uma malha rodoviária, né? E agora a gente, sei lá. A gente está lascado, porque a gente tinha que pensar o quê? Um cara que chegasse com uma proposta, vamos conversar e botar eu pretendo colocar uma parte ferroviária, uma parte a náutica, no qual eu fiz parte da meio mercante. Cara, no meu tempo, a gente ia visitar Escavagina, gente que produzia navio, olhava para aquele navio enorme, ficava olhando gente. Acabaram com tudo. Nós tínhamos o Lloyd, nós tínhamos a Fronap, que dava para a indústria petroleira. Então nós tínhamos, hoje em dia, praticamente, a gente pega os navios dos outros, aluga. Cara, a gente destruiu tudo, nós não temos. Eu fui com um aluno, tinha um nome que faz. Quando vai fazer viagem assim, fiz uma viagem pelo Nordeste, cheguei lá no Pará, pegava açúcar e botava dentro do navio nosso, cara, aquele porto nosso aqui, que eles acabou com esse porto nosso aqui, do Rio, né? Eu conhecia até um tio meu, fazia parte disso aí, era anos, entendeu? E tinha gente assim que eu conhecia que era estivador, né? Gente descarregava, carregava as coisas do mercadoria, quer dizer, existia tanto é que quando eu entrei na ilha de Marajó, era o seguinte, tinha que ter práticos ali, não era assim, o cara podia ser o capitão do navio e nós entregava no mundo prático, a gente tinha que passar às vezes por rios, por coisas desse tipo, entendeu? Você tinha um caminho que não era só ferroviário, como teve ferroviário, no Brasil teve ferroviário. Meu pai trabalhou em Brumadinho e tinha ali uns carregamentos de minério de ferro ali, entendeu? E tinha que ter também avião, muitas coisas se faz para avião, aviação. Tanta coisa que a gente aqui preso, os caminhoneiros deram uma olhada a gente, né? Eles têm razão, no sentido que não pode ficar esse sabor de toda hora tendo aumento de gasolina. Não, aqui na página 15, só para comentar, no finalzinho, que o Mestre Sama coloca aquilo que a gente acabou de dizer. Se fosse pensado na questão de uma nação mundial, talvez fosse possível a política de contrabalançar a população dos países, isto é, fazer com que uma parte da população de um país superpovoado migrasse para lugares onde a densidade demográfica seja mais baixa. E aí equilibrava, né? Por que o índio tem que ter essa terra? Vamos dizer, peraí, calma, vamos fazer uma coisa, vamos até entender, porque o negócio é o seguinte, o que a cultura indígena tem de bom? É isso, marca isso e pronto, vamos para frente com ela. Agora, geralmente todo povo é o seguinte, se o povo não tem, não acendeu muito, a cultura dele é uma cultura dominada. Vamos falar outra coisa, vamos para frente. Não, vou depois para umas últimas coisas assim que eu marquei para você falar um pouquinho do 2 e do 3. É a página 18, o item 1.14, Mestre Sama diz assim: pretendo anunciar em um futuro próximo minha nova tese sobre o processo de formação da cultura do Novo Mundo. Eu vou me repetir no óbvio, né? Mas ele cita, ele chama política, economia, educação, arte. Então, no fundo, é isso que é o teu trabalho hoje, de sistematizar esse ensinamento, porque eu entendo assim, no meu tempo de mestrão fazer, ele disse que a gente que tinha que fazer, né? Então, assim, eu entendo o que você está fazendo e graças a Deus você está fazendo muito bem feito. Eu estou fazendo assim, eu reconheço o trabalho que estou fazendo, tentando sintetizar, pegando coisas que ele falou, pedaço ali, pedaço aqui e tal. Às vezes minha contribuição passa a ser meio assim da estruturação da coisa. Porque essa parte que eu comecei assim, botei pontos de vista, visão do mundo e tal,
Você vai ver na hora que eu modifiquei aqui, agora eu queria fazer até um pedacinho assim no final, para você ver que é um esforço que eu estou fazendo das coisas, mas eu não sou assim, algumas coisas até avancei muito, aquela parte de economia, né, você botar uma grupo, empresa alta, quer dizer, eu fiz algumas contribuições, mas assim, eu acho que é necessário, eu sempre defendi isso, eu acho que é necessário, porque por mais que eu tenha me esforçado, mas é assim, eu vou falar, qual é a minha contribuição, meu envolvimento com a questão econômica? Né? Eu, algum dia na minha vida, eu fiz curso de extensão para economia, fiz isso. Aliás, em quase todas as áreas eu andei fazendo isso, mas depois, minha contribuição, eu dei aula na faculdade de economia. E as pessoas me sugaram, assim, no sentido de que viram que eu me envolvi de tal maneira, e eu era comunista, então eu mostrava toda a economia que vinha, desde Getúlio Vargas, aquelas coisas todas, substituição de importação com, esqueci até o nome dele, Celso Furtado, entendeu? Pelo próprio regime militar, quer dizer, eu via e eu dava contribuições, inclusive para propostas fora do mundo capitalista. Então eu vi Oscar Lange, que era da Polônia, dando contribuições que eram um pouco diferentes das coisas. Então eu tive envolvimento na economia, quer dizer, não foi assim uma coisa que eu digo, não, você nunca teve, não, eu tive, entendeu? Tive com filosofia, poxa, eu fazia curso, eu ia para a faculdade lá da... porque tem três... Do centro ali, do lado de São Francisco. E aí assistia aquelas palestras todas. Então, eu era um cara assim, ia para o próprio, lá no fundão, ia para o pessoal da arte, eu ficava ali olhando danças e tudo. Eu me envolvia com todas as áreas, porque era isso, era meu, esse envolvimento. O primeiro curso que eu fiz na minha vida de extensão, que hoje é atualíssimo. Assim, eu não me lembro bem dele, tudo, porque faz muitos anos atrás, mas era cibernética. O primeiro curso que eu fiz foi cibernética. Já esse negócio de... Então, essa parte toda, eu acredito até que eu fiz essas coisas todas, porque eu tinha condições espirituais e acho que recebi essa missão me preparando sem eu ter consciência disso, entendeu? Eu fui vendo, fui sendo empurrado para essas coisas. Então, hoje, eu vejo assim, para enfrentar essas 19 áreas de conhecimento, eu tive que ter pelo menos uns trocadinhos nelas, em todas elas. Religião eu tive em várias, né? Eu tive em várias religiões. Teologia, estudei muito. Quais são os pontos, né? Você absorvia muito espiritual, eu consegui fazer isso. Então hoje eu estou mais ou menos preparado, mas o que eu queria defender é que eu acho que seria importante ter uma avalanche de gente que conhecesse essas áreas. Era esse meu sonho, eu não consegui fazer. Eu consegui preparar o pessoal dentro da Bíblia do século XXI. Você lembra, a doutora Sônia e outros, que a outra tinha outra médica, tinha um grupo de médicos, eu consegui preparar de pôr salvo. Tinha até fisioterapeuta, Luiz e tal. Tinha também na advocacia, tinha o juiz, tinha advogados. Então eu estava preparando áreas para mim sair fora dos campos, botar esse pessoal para funcionar, dar curso, entendeu? Mas eu acho que aí eu sinto, eu poderia dizer assim, não é a minha missão. Mas eu tenho impressão negativa muito forte. A impressão que eu tenho é que eles dão rasteira na gente, entendeu? Não deixa a gente se preparar. Entre outras coisas, na minha visão, não sei se estou errado, mas é que a nossa religião, ela é fraca. Fraca, precisa de gente na liderança, nas coisas, que sejam capazes de fazer isso que eu estou falando. Né? Pô, tem uma faculdade messiânica, tem coisa, porque tem dinheiro, tem gente, pô, faz esse negócio. Mas não consegue fazer isso. Não consegue fazer. Então, quer dizer, eu acho que não está no tempo, não sei,
Então minha contribuição fica por aí, assim. Mas eu acho que ela está devendo. Então eu acho que é importante, ela está devendo. Precisar ter um grupo de detalhes mais adiante. Porque eu não vou conseguir fazer isso. Bom, tem ali outras coisas, mas eu acho melhor dar um passeio no 2 e 3, aí você fica... Bom, quer ver? Pega aí mesmo que você está vendo. Você vai Destaca ver. aí o que você acha. Eu vou dizer assim, Tem umas coisas muito engraçadas, né? Os 2 ministros não se bicavam, um homem e uma mulher, que ficavam brigando, não sei o que, é Meixo-sama. Casa os dois, pronto, casou os dois e acabou o problema. A outra que o cara foi visitar Meixo-sama com uma camisa azul e amarela. Pensa que se as cores sóbrias são do Japão, o Meixo-sama, você está parecendo um bandoleiro. é muito engraçado assim. Também nas brigas entre mãe e filho, muitas vezes a verdade está do lado do filho, né? Quantas vezes eu colocava em termos de coordenação que eu fui de escola, né? A mãe com o filho para conversar sobre o problema escolar do menino, quando você via, era uma coisa que batia, né, na unidade da família. Mas quer ver, vamos pegar as ideias, né? Quer dizer, Jair, você está com a representação mental, né? Você está... Tem tudo, né? Ele passa por... Você fez o passeio, quer dizer, o ensinamento de Meixo-sama está em tudo. Você quer ver, olha só. Organização, investimento. Se você estiver olhando aqui com essa parte 2, o índice, você vai ver como é que fica diferente. Quer ver? Sabe qual é o 2.1? Você lê, eu vou dizer como é que ficou. Quer ver? Concepção admissível é que nada acontece por acaso e nem por impossibilidade. Tá. Esse aí, ele virou o 2.2. Tá. Então eu quero o 2.2 que vai ser o 2.1. Outra é de que Deus é o Criador do universo e governa a sua vontade. Bom, repete só para ficar isso para as pessoas. Esse 2.1 vai ficar. Outra é de que Deus é o Criador do universo e governa a sua vontade, a vontade dele. Né? Tudo bom. Sabe como é que eu fiz? Não. Qual é a ideia? A ideia é falar sobre a representação de Deus. Então a gente vai ver Deus, é claro que para as pessoas ficarem conscientes. Eu já fiz no volume 1 todo sobre Deus. Então nessa hora de eu estar falando de ideologia, eu estou pegando algum aspecto que o Meixo-sama falou, que é mais ideológico, para falar sobre isso. Então você vê, quando eu falo que 2.1, representação de Deus. Então, o conceito, concepção, logo seja, de uma ideia, é falar sobre Deus, no fundo. Então, sobre Deus, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar que Ele é um ser criador do universo e governa a sua vontade. Isso aí, para mim, é uma ideologia basicona. Por que é basicona? Porque todo mundo que eu converso é aqui que impacta o negócio. Primeiro, o que eu falo para as pessoas quando vêm conversar comigo? Porra, cara, você é o criador disso tudo. Aí o cara fica me olhando, cara, é um ataque, né? Você não criou nada, cara. Então, faça o favor do seguinte: existe alguém que criou isso tudo ou não? Se não, então sai dando tiro em todo mundo, dá um tiro na tua cabeça, tu faz o que você quiser. Porque não tem criador nenhum, você então é um nascedor por um acaso. Cresceu por um acaso, você vê o mundo por acaso. Agora, se você me diz que você acredita que tem um criador do universo, inclusive em particular de você, então você é uma existência criada. Sendo uma existência criada, então, por favor, me diga o seguinte, próximo passo. Esse criador que criou o universo, criou você, ele tem um plano para isso tudo, inclusive para você, ou não? Meu amigo, se tem, então, por favor, só resta você obedecer esse plano. E se você não obedecer nada, sabe o que você tem diante da sua proposta? Ou nada. Vai por nada. Porra. E como é que a gente percebe o plano de Deus? Bom, primeiro,
a grande missão, vamos falar com a missão maior de toda. A missão maior de toda é construir o paraíso da Terra. Se o cara Não, isso tudo bem. Isso é óbvio. óbvio. Se o cara não tiver isso, É. porque não, isso é o basicão. Se você olhar para a pessoa, se olha assim, você vê o que ele está fazendo, você diz, pô, esse cara está construindo o paraíso na Terra nenhuma. Ele está construindo para ele, coisas para ele, para dar prazer para ele. Ele gosta de ter uma casa de campo, ele gosta de viajar, ele gosta de... Eu sei, mas às vezes a gente, assim, eu às vezes fico me perguntando isso. Que a questão, assim, já fui do campo profissional, né? Já tive a minha profissão. Claro, E a minha profissão você presenciou, assim. Muitas vezes eu fazia coisas assim. Bom, eu acho que se eu for dar uma resposta para você, vai dizer o seguinte: aonde você cresceu? No momento em que você teve oportunidade que você não tinha, porque quando você tem um mundo profissional, você começa a dedicar muito àquela profissão. Você não só dá tempo para você ver essa obra toda de investição. Sim. Então o cara fica no fundo alienado, porque está fazendo um monte de coisas, você vê. Aí o cara às vezes fica querendo crescer uma coisa, o cara trabalha no banco e fica querendo dizer que o banco está fazendo isso, fazendo aquilo. Então não pode nenhuma. O banco fica vivendo para os acionistas, para o dono do banco, para isso. Então quando o cara está indo no colégio, o que eu acho assim, ah meu Deus, quando no colégio, o que ele quer no fundo? Ele quer realmente educar esses alunos num alto nível? Não, ele está aprisionado até pelos pais do aluno que querem levar o pessoal para fazer, para ser bem situado em teste de... Ah, mas eu fui da rede pública também, né? Não, mas eu penso assim no particular. Tá. O que ele pode estar querendo? Está querendo esse negócio aí. E todo mundo que vai para lá e aperta os professores, não, eu quero passar no pré-vestibular, quero passar no vestibular. Então, quer dizer, você está pensando, por mais que você queira botar valores, botar coisas, é tudo muito minúsculo, porque os professores não querem saber nada disso, o diretor não quer saber, mas a gente, bem ou mal, consegue fazer alguma coisa. Mas é uma coisa muito pequena, né? Na rede pública, nesse menor ainda, menor ainda. Quem precisou? Aí, ó, os pais precisam trabalhar, vocês tomam conta dessas crianças aí, pô, bota comida para essas crianças, é isso que eu precisou. Infelizmente. Então, aquele colégio que dá aula para professor, né, você vê, era vergonha, os professores, quer dizer, os pretensos professores não queriam nada, cara. Era um ou dois numa fala de imensa. Não, e se você vê assim, o universo de pessoas, né, que você formava, que fizeram um curso de formação de professores e que seguiram a coisa de ser professor, era assim, no universo de turma de 40, 45, duas. Vamos exagerar? Eu fui também formador e multiplicador. Vamos exagerar? As pessoas não conhecem a sua própria disciplina. Sim. Os caras são burros, são ignorantes, não conhecem a sua própria disciplina e tem que ensinar. Olha só, como é que você pode ensinar se você não conhece? Né? Então, aí você está mergulhado nisso e você diz assim, não, eu estou cumprindo minha missão. Porra, cara, que missão você está cumprindo? Isso é uma sério. Entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, para você, eu acho que você teve a oportunidade, não sei como é que a gente vai desenvolver isso, uma oportunidade de entrar num terreno que pouca gente consegue entrar, que você está lendo, está estudando, que você está vendo, sem querer você está vendo. Daqui a pouco você dizia para mim assim, economia não gosta dessa porcaria, não sei o quê. Daqui a pouco você estudou lá a economia e começou a gostar. Então você vê como a gente vai mudando e vai vendo que todas essas áreas são importantes. A gente não pode ser capeta. Hoje mesmo, quer ver? Você falou para mim assim, não, mas esse negócio de oxição não me interessa. Pô, cara, se você pensar... Não me interessa porque o meu foco é na raiz da árvore. É na raiz da árvore. Mas você vê, então, olha, se você olhar na internet... É um lelê para lá, para cá disso, assim, eu acho pequeno. Mas olha só, esse é o universo da liderança. Porque foca na raiz, cara, para vir cá do problema. Mas ele não se foca, porque é assim, entendeu? Se você dominar, se você for o cara que domina que está junto com o que nós somos, né? Porque eles não confiam, né? Não, cuidado para não cair. Eles não confiam na sua
no seu estudo, na sua bocaia, que você está falando de gestão, ele não consegue focalizar. Já pensou? Vamos exagerar aqui. Focalizar o seguinte: porra, eu quero um milagre. Mas como é que eu posso ter um milagre com um cara que já morreu? Quando ele está falando isso, o cara é exatamente um materialista. E não está sabendo que claro. E por mais que ele possa ter um tipo de reverendo, ou algo que seja, olha, cara, foi a pergunta básica que o pessoal começou: Bechama, como é que pode, se por acaso o senhor falecer, quem é que vai ficar fazendo essa obra? Sim, para ele falou, vai ser mais rápido, mais assim. Caramba, olha só, vai ter um pouco material atrapalhando. Quanto precisa ter de gente? Eu acho que você é uma pessoa capaz disso, eu acho que o João é outra pessoa capaz disso. São pessoas capazes de levar isso adiante, entendeu? Porque precisa dessas pessoas que levam isso adiante. Isso é uma missão, a meu ver, assim, ultra fundamental. Agora você perguntar por quê? Claro que isso é verdade. Claro que isso é a doutrina. Claro que se você não souber isso, como é que você vai fazer prática disso? Se você não sabe que prática, isso é um basicão. Eu estou doido para me livrar desse basicão de fazer isso, que eu quero ficar fazendo as práticas. Né? Isso que nós fizemos aqui hoje, na questão do que hoje são. Cara, isso é uma misturada, porque por um lado, misturado, não sei misturar, isso é uma falta de leitura ou de uma sistematização trabalhada. Porque se tivesse trabalhado, a gente ia ver esse negócio, que hoje são, tinham, é isso aqui, a missão dele foi, eu botei um basicão, a missão e a função dele são essa, acabou. Quem é que está inventando outra coisa aí? Está inventando? Então diz por quê. E se diz por quê, não vai dizer fora de discussão. Você está falando porque da cabeça da pessoa. Então você tem outra religião. Amparar no ensinamento. Isso é tão assim, para meu ver, assim, é tão apaixonante você falar e você está com o Messias, que é a minha crença. Pô, se eu estou com o Messias, não preciso de mais nada, não preciso me orientar com mais nada. Mais nada, estou perdendo meu tempo. Eu leio os outros para poder, assim, dialogar. Mas o meu básico é esse aqui, não vou perder meu tempo. Né? Então você vê, da ideia, primeiro, discutir o que é Deus, né? Quer dizer, a representação de Deus. Você quer ver o item 2 que você falou do negócio todo, que seria o 2.1 aí? Concepção admissível é que nada acontece por acaso e nem por impossibilidade. Isso para mim simplesmente o que é? É a concepção de acaso. A gente estaria discutindo a concepção de acaso. E você vê, aí o que eu faço na concepção de acaso? Eu falo a noção de que nada acontece por casualidade, sorte e possibilidade, e nem por impossibilidade. Porque olha só, se você está trabalhando a noção de acaso, você vê que nada acontece por quê? Por casualidade, por sorte, que é outra forma que o pessoal fala. Deu sorte. Pô, deu sorte porque tinha algum merecimento, né? Tinha alguma coisa aí, não tem esse acaso, nem por casualidade. Aconteceu isso porque foi um acidente, uma tragédia. E nem por possibilidade. Não, foi possível ter acontecido isso, não. Isso aí aconteceu, não tem acaso. Já matou para quem tinha lá. Né? E nem por impossibilidade, entendeu? Então você vê que eu estou trabalhando agora, eu coloco a coisa assim. Vamos trabalhar da concepção de acaso. E aí trabalho com essas coisas. Quer ver o 2.3? Idealizando civilização a ser materializada por pessoas conscientes e verdadeiras. Sabe como é que eu botei agora? Qual é o conceito de civilização? Então, no conceito de civilização, o que a gente leva em conta é que ela pode ser idealizada, né, para ser materializada por pessoas conscientes e verdadeiras. Porque assim, porque a pessoa ser verdadeira, ela está tentando vivenciar a sistematização, a doutrina.
Mas ela pode fazer isso e não estar totalmente consciente. Por isso que quando é consciente e verdadeira, né, como é que você entende a civilização? Como é que você entende ela no campo de poder ser materializada? Que a nossa questão é essa. Né? Nós estamos precisando que essa civilização que existe, uma civilização, essa cultura materializada que existe hoje, ela precisa estar unida com a cultura espiritual. Então nós precisamos idealizar essa civilização e materializar ela. Né? Quer ver esse 2.4? Um mundo que se aproxima de verdade, bem e belo, e saúde, prosperidade e paz. Como é que vai ficar agora? Vai ficar imagem do mundo. Então essa é a imagem do mundo, é aquela que se aproxima da verdade. Quer ver o 2.5? A base da governança deste planeta é o caminho perfeito, não as leis. Eu simplesmente botei assim, explicação da base da governança deste planeta. Então a explicação da base da governança é que é o caminho perfeito que ele tem que trilhar, e não as leis. Enquanto o pessoal ficar achando que vai se resolver o problema pelo jurídico, né? Que aí as pessoas vão ficar com medo, vão ficar sei lá o quê, e vão ficar tranquilas porque aí tem leis para não sei o quê. Não. Os advogados têm que, no futuro, os advogados têm que deixar de existir. São os porcaria. Os porcaria. Porque não vai ter conflito, para que vai ter que ter advogado? Não vai ter separação de nada. As pessoas casam direitinho, as pessoas... Né? O 2.8, por exemplo, 2.7, né? 2.7, não, 2.6, como eu falei. 2.6. 2.5. A cultura é aproveitada pelo bem, embora a maioria das pessoas sejam más. Sejam más. Botei esclarecimento da cultura. Aí a pessoa vai, entendeu? Entendi. Então quer dizer que eu estou botando assim as ideias, representação de alguns assuntos, como esse. E eu tinha colocado aqui muitas palavras. Essas palavras são exatamente para serem trabalhadas. Tá. Né? Isso aí vai, para você ter uma ideia, que aqui nós temos, são 2.41. São 41 tópicos do item 2. Eu reduzi para 26. Tá. Para você ter ideia, assim como eu cortei muita coisa. Né? Quando eu comecei a cortar, quer ver? Mas você cortou porque você aglutinou? Aglutinei. Tá. Você quer ver? Quando eu disse assim, no 2.19, foi o primeiro que eu comecei foi pouquinho, cortei. Quando fala aquilo tudo, Messias é o mestre de obra na construção do céu na terra, não é isso? Do paraíso, do construção do céu na terra. O que eu falo agora? Para mim é o seguinte, vamos discutir qual o talento do Messias. Quando eu discuto isso... Aí você encaixou vários que tem em seguida dele. Ser o mestre de obra na construção do céu da terra, suas inspirações são explanadas por palavras iluminadas e poderosas, entendeu? E aí vou por aí afora. Mas o que eu mais, teve dois que eu mais puxei coisas, foi a partir do 2.25, uma tarefa dos partidos. 2.26. Os que trilham o caminho do erro têm que se regenerar. Olha só, os que trilham o caminho do erro tem que ser regenerado. Eu só botei o seguinte, caminho do erro. Quando eu coloco o caminho do erro, não contrair dívida. Não para isso, não deve contrair dívida, nem menosprezar, muito menos. Deve-se aprender a se analisar objetivamente, saber reflexionar. Antes de agir. Quando vem aquele fazer a sua parte, entregada a Deus e se despreocupar, essa aí passou a ser a última para mim. O restante tudo ele faz parte dela. Como é que eu botei esse 2? 32. 2,32. Eu botei simplesmente assim, 2,32. Fazer sua parte, entregar a Deus e se despreocupar. Eu simplesmente botei o seguinte, nós estamos discutindo qual é o desempenho da parte humana. Aí é tudo isso, fazer sua parte, estabelecer, prevalecer o amor, entender rapidamente. Botei lá no final, entendeu? Então ficou bem legal. Bem legal. Mas isso tudo que você vê, para essa nova sistematização vai ficar muito melhor. Agora, eu sempre faço o seguinte, se tivesse mais gente, assim poder fazer uma coisa, eu acho que eu tenho que plantar, eu acho que a minha missão, eu acho que é essa. Eu tirei assim, se eu não estou enganado, acho que eu fui o primeiro a tentar fazer a sistematização, que o meu sistema tinha pedido.
Já se vai não sei quantos anos. Eu comecei isso em 1994. 91 já comecei ali, porque em 91 eu não queria nada. Eu vi que foi quando a gente se otorgou, porque eu não queria nada. E quando eu botei, o que você vai fazer? Quando me perguntaram, eu vou ler o ensinamento. Tudo. Só que você já tinha lido tudo. Sim, mas qual era a tua doença? Foi. Porque eu não queria nada. Eu estava assim, contente, ia uma vez na igreja, fazia tudo pequenininho. Quando ela ficou doente, cara, como é que eu vou me amparar? Aí foi aí que eu li todos os ensinamentos existentes naquela ocasião. Quer dizer, ali já comecei a fazer esse trabalho. Mas quando eu tomei consciência mesmo, eu ficava de saco cheio, vai ter os cultos mensais, eu sempre fui já para frente, comecei como auxiliar, encarregado, coordenador de grupo. Fui para frente, então o pessoal me botava na frente e chamava aqueles caras para dar aula de, sei lá, dos antepassados, para isso e o cara lia um ensinamentozinho, ele queria ficar dando aula e dizendo exemplinho. Eu não aguentava aquilo e ficava dormindo. E aí passava uma vergonha danada, eu ficava dormindo com aqueles caras. Mas aí, a partir daí eu disse, eu vou escrever. Escrevi todos, primeiro a minha fase foi escrever todos os cultos especiais. Eu escrevi em 6 volumes e mandei fazer capa dura. Custou um dinheirão para mim. Botei aqui tudo em capa dura. E aí depois que eu fui passando para outros, entreguei para o Alencar, que faleceu. O Alencar faleceu. Aí entreguei tudo aquilo para ele. E depois fui fazendo cada vez mais, botando os ensinamentos dentro do computador, que foi outra loucura. Então foram várias fases, eu já estou envolvido nesse projeto aí, pelo menos uns 20 anos. Uns 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos desse projeto. Quer dizer, então agora eu acho que, se Deus quiser, nesse final de ano, eu pretendo, não sei se eu conseguir, mas pretendo fazer uma sistematização quase que definitiva. Você então, por exemplo, essa da ideologia, que você deu o livro para a gente ler, hoje no computador já está diferente. Já está num formato diferente. Até porque quando você começou a ler umas coisas, eu não tinha lido aquelas coisas. Eu falei, olha, onde que ele está tirando isso? Eu estou acrescentando. E você reorganizou o índice, já aglutinou, não sei o quê, então já está diferente. Está diferente. E no final, o que eu achei? São 5 para as 3. Aí tem que avisar o pessoal que a gente vai encerrar antes. Eu tinha falado até encerrar 4 horas, mas você está querendo encerrar 3 e meia. Vai encerrar hoje, só para dar uma pincelada sobre os pontos de vista. Né? Mais detalhes aí. Thales adora. Thales é um menininho que quando ele não usa as folhas, vai descartar as folhas, ele dá as folhas de rascunho para o Thales pintar. A última vez que eu fiz, as folhas de frente e verso. Frente e verso. Aí o garotinho de 4 anos, não tem espaço para pintar. E ontem lá da pessoa que eu ia fazer a mesma coisa com ele, eu chamei ele, cara, aí a Ana disse, pô, vai fazer essa montagem com o garoto? Não, eu quis dar o... Foi ter os iogurtes. Os iogurtes, tinha 4 iogurtes lá, dei para ele, que adora iogurte. Fiquei todo contente. Bom, pontos de vista. Pontos de vista tem 43 pontos de vista aqui. Não é? E aí, meu amigo, é coisa para um. Por exemplo, o primeiro ponto de vista que eu botei, teorias sem coesão induzem a teses que levam a sociedade ao caos. Então, uma das coisas, aqui eu enfoquei muito, porque está falando de ideologia, a ideologia tem um cunho mais político, né? Não é que tenha, obrigatoriamente, seja isso, mas ela, assim, no seu setor e tal, a ideologia é uma coisa mais política. Então, eu escrevi isso, mas isso serve, por exemplo, para o que eu estava falando sobre, o que eu falei hoje sobre o que hoje somos, minha posição sobre o que hoje somos. Realmente, eu nem sei dizer se existem realmente teorias a respeito do que é que hoje somos. Eu já até duvido isso. Eu acho que
as pessoas estão tipo Fla-Flu, entendeu? Tipo assim, uma delas, um dos tipos que eu acho que seria o mais perigoso, é porque isso, aliás, foi um grande problema, no qual, graças a Deus, eu estive junto, porque eu sempre fui um ministro dedicante, nunca fui um ministro integrante. Dedicante é aquele que simplesmente oferece seu tempo e não ganha nenhum, não é remunerado por nada. Já o integrante não, é remunerado, faz parte dentro da estrutura hierárquica. Essas pessoas, elas estão, desculpa, mas o problema é o seguinte, se você está sendo pago, você não pode ficar muito pulando fora da hierarquia, vendo as coisas diferentes. Não, você geralmente tende a ser uma pessoa resignada. Né? Então, aí o resignado é o seguinte, o que é que o meu superior diz, o que é que não sei o quê. Então, como o japonês é muito hierárquico, trouxe uma hierarquia exagerada. Porque sendo essa hierarquia exagerada, pode ter vários níveis nessa hierarquia, ou poucos níveis nessa hierarquia, mas em compensação vai valer o quê? O que o primeiro falou. O segundo vai repetindo o primeiro, o terceiro repetindo o primeiro, e vai assim, e aí vai até chegar ao cansaço aos membros, né? Fica repetindo aquela mesma coisa de cima, não sei o quê, completamente, muitas vezes, desligado do contexto do qual aquele, já no caso, é o ministro, está numa palestra, está falando uma coisa cujo contexto original está lá no Japão. Porra, cara, ele está por acaso sabendo ter uma greve de caminhoneiro aqui? Como é que ele vai falar sobre essa greve de caminhoneiro? Qual é a sua decisão? Qual é a sua posição? Não tem nenhuma, cara. Ele vai falar coisa abobrinha de coisas gerais, bem gerais. Não, cara, então isso é um problema sério. Então, uma das coisas, isso aqui que está falando, eu acho que não tem teorias, e se tem, é sem coesão nenhuma, induzindo a tese que leva a sociedade ao caos. No caso, a sociedade é o menor, porque a gente não tem tanta abrangência para chegar na sociedade, mas é ao caos o que era? É ao caos como é que é? O mundo messiânico aqui. E aí fica o mundo messiânico de coisinha de nada. É só cuidando de mazela de sistema, ou doentinho ali, ou não sei o que ali, que está com dificuldade financeira. Porra, mas como é que se resolve essa questão, cara? Como é que vamos sair desse negócio de trabalhar na mazela? Tem que trabalhar, senão, daqui a pouco é o seguinte, o dia que não tiver mais doente, sabe o que a gente vai fazer? É nada, estamos mortos. A gente só pode ficar existindo se tiver doença miserável. Entendeu? É isso? Pô, não, cara, a gente tem que tratar de que é? Da saúde, da prosperidade, da paz, é diferente. Nós temos que construir um paraíso na terra, cara. A gente está construindo o inferno. Está tratando do inferno. Essa que é exaltada. Menos. Respira. Respira, não vai nada. Não tem razão. Tem. Respira. Vamos lá. Ver o que é. E dá bom, e dá bem, meus amigos, eu estou com marca-passo. Agora que eu descobri porque eu tive que botar esse marca-passo, eu não queria botar marca-passo. Não, eu botei marca-passo, porque agora eu posso ficar falando, se o negócio fica alterado, aí marca-passo regula, fica tudo certo. Então, pronto. É a missão marca-passo. A missão marca-passo, pronto. Segunda coisa, aí começa tudo, um monte de coisa só sobre política. A ditadura cerceia o povo. Fala aí, até você, pô, eu estou cansado. Dessas coisas todas eu não alterei nada. Ditadura cerceia o povo ao uso da palavra. Fascismo e nazismo pregam pseudo-verdade. Liberalismo após a Segunda Guerra Mundial passa dos limites caminhando para a anarquia. Feudalismo causa dependência. Capitalismo com seu espírito desbravador incentiva o espírito de independência. Todavia, quase não existe verdadeiros empresários e trabalhadores. Isso aí é interessante. Não existe nem empresário nem trabalhador. Olha que inferno que a gente está, cara. Vamos lá. Na conjuntura atual, se necessita de médicos... Não, o trabalho não pode ser realizado com sacrifício, mas sim com alegria e utilidade. Na conjuntura atual, se necessita de médicos capitalistas. Não, de médios, perdão. De médios capitalistas. O comunismo surge da exploração apegada dos capitalistas. Eu acho que até aí, né? Essa parte toda assim, mais política, dentro desse ponto de vista. Aí a pessoa escolhe, se você tem alguma coisa que queira falar, senão a gente continua aqui. Não, eu não li isso. Aí depois é o quê? Seu objetivo de construir terra ideal não é verdadeiro, devido à escassez do belo. Insucesso provém do bem-estar, limitado aos camaradas Lembra-se o seguinte, porque
ele está falando do comunismo, ele está falando o seguinte: Ah, tá. seu objetivo de construir a terra ideal não é verdadeiro devido à escassez do belo. Tá, mas isso você vai depois juntar, né? Quando fizer uma nova sistematização, porque aí fica tudo blocado, né? Porque ficou parecendo que era uma coisa desconectada. Insucesso provém do bem-estar limitado aos camaradas e classe trabalhadora, relativo ao comunismo, né? A União Soviética desaparecerá e assim seu povo será salvo. Aí depois, a democracia nasce para que na sociedade os fortes não dominem os fracos. Olha só, se isso é verdade, você vê, nós não temos democracia aqui. Porque quando vai para as eleições, com essas urnas que estão aí, que não acredito de jeito nenhum nessas urnas, quando você olha, quem é que, você sabe? Bom, primeiro, quem é que tem direito a tempo de televisão? Quem é que tem direito a dinheiro? Quem é que tem direito aos palanques? São os fortes. Cara, você quer ver um cara que todo mundo está querendo ele? Aliás, vou pegar um deles mais conhecido. O pessoal está adorando Meirelles. Sabe por quê? Ele não vai gastar um puto do dinheiro no MDB. O MDB vai ficar com aquele dinheirão todo, sabe para quê? Para cuidar de governador, deputado, senador. E por quê? Porque o Meirelles tem dinheiro, pô. Outro, quer ver que o nego adora ele? Lembra que o PT botou aquele cara que era um empresário? Então tem que falar assim, o Meirelles tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Aquele empresário, tem muito dinheiro. Aquele empresário que era do PT, eu esqueci o nome dele, já morreu. Celso. Não. Ele era um cara que tinha dinheiro, por isso que o PT botou ele lá. Agora o pessoal está querendo ele, o filho dele, porque o filho dele deve ter dinheiro. Quer dizer, pô, que democracia é essa? Tá? Não coloca as pessoas mais capazes, não. Os fortes continuam ganhando dos fracos. Pô, uma das coisas que pode acontecer, se essas urnas, que eu acho que tudo falseado mesmo, como é que o fraco vai? Por mais votos que botam no fraco, tem que chegar lá. Pô, você não votou porra não nisso não. Você votou foi no fulano, vai jogando fulano. Cara, bom, o que mais? Agora, quando eu leio assim, esse outro item, ele é contrário à ideologia monopolista e favorável à humildade, perdão. Isso está se referindo a quê? A democracia? É contrário à ideologia monopolista e favorável à humildade. Isso aí... Outro item, contudo, seu grande defeito é não garantir que os eleitos sejam esclarecidos. É vinculado à democracia. Sua grande deturpação é a exploração dos impostos e opressão burocrática. Seu cotidiano é decepcionante por ser antidemocrático. Embora vise a felicidade para a maioria, contudo, tem como obstáculos os ismos. Isso daí é o quê? É relativo ao quê? Tudo é democracia, né? Tudo. Que aí depois começa. O princípio marxista da Revolução parte de um grande erro. Isso. O sistema e as classes privilegiadas não são eternos, eles são obras do tempo. O choque é inevitável entre capitalismo e comunismo. Esses dois sistemas desaparecem e possibilitarão nação e presidência mundial. Quer que continue lendo? Isso. Os amorosos não devem dedicar o seu afeto apenas aos que lhes são próximos. Os honestos devem combater aqueles que empregam inteligência ardilosa. Os mais evoluídos só podem se satisfazer com doutrinas mais profundas. Aí começa só sobre classe, pessoal. Tudo aqui sobre classe. Isso tudo dentro daquele item que você está chamando de pontos de vista agora, né? As classes não se simpatizam entre si quando abolidas, advém desonestidade. Classe política e empresarial responsáveis pela pressão dos impostos no povo. As classes dirigentes são subjugadas pela ciência e influenciam as demais classes. As classes dos governantes e empresários devem possuir sabedoria e sinceridade. Ai, que sonho! As classes dominantes e hegemônicas empregam inteligências inferiores. As classes patronal e operária prosperam com respeito à ordem. As classes baixas e médias não ornamentam com flores os seus lares e trabalho. A classe média tem a função de harmonizar as classes alta e baixa.
A classe favorecida em intelectuais, apreciadores de museus de arte. A classe desfavorecida não consegue usufruir dos elementos do belo. A classe trabalhadora manifesta mais beleza do que a elite ociosa. A classe dos instruídos é ultrapassada por ser ateísta. Isso tudo aqui com Meshama, né? Sempre. Estados Unidos e União Soviética se transformarão e ideologia mundial nascerá. A convicção é que o isonomeísmo é a visão de mundo perfeito. O princípio é formar um homem novo. O princípio é formar um homem novo, é a ideia despertadora dos erros da cultura. A certeza é que a doutrina solar é a arca de Noé do mundo do dia. E a ideologia messiânica é incomparável devido à sua missão. É bem bonito o caminho. Tem bastante coisa aqui, né? Vamos ser caras 3 e 10 ainda. 3 e 10. Se você quer comentar alguma coisa, ainda dá tempo. O ideal é se tivesse alguém aí, cara, que tivesse lido, né? tivesse lido, ou mesmo despertando, porque eu li isso aqui, falei para ler, para ver se alguém, às vezes, quando a gente passa um tópico, a pessoa quer destacar, gostou, está interesse, não sei o quê. Então, primeiramente, eu deixo à vontade as pessoas que estão vendo, para ver se tem alguma coisa que desperta até uma pergunta em relação ao primeiro... Você tem controle? Tem, Não teve, né? só a gente assistindo. Só tem gente assistindo. Ah. Você mesmo tem algum conselho? Não, assim, não, porque eu assim, não marquei nada, não li. Então acho que a gente pode encerrar, não? Acho que a gente deu um passeio, a menos que alguém tenha algum. Para mim, assim, porque qualquer coisa destacar, qualquer coisa é importante aqui. Pois é. Assim, eu acho que teve uma coisa que eu acho que eu poderia destacar. Eu nem vou dizer onde que eu li, só para ver aqui, só para ver só, entendeu? Mas o que é preciso para que esse mundo se concretize? Olha só. Bom, eles querem Construir para esse terrestre. Olha só. É preciso que surja uma religião universal que englobe o mundo inteiro. Olha só. Deverá ter as características de uma outra religião. Aí todo mundo vai na pista, né? Ser tão grandiosa que toda a humanidade possa crer nela incondicionalmente. Olha aí. Não quero dizer que essa religião seja a igreja desse centro mundial. Mas a missão da nossa igreja é ensinar um meio que possibilitará a realização do mundo ideal, ou seja, mostrar como elaborar um plano, um projeto para a construção desse mundo. Na medida em que aumentar em cada país o número de intelectos conscientes disso, estaremos marchando passo a passo para atingir nosso objetivo. Então, o nosso papel é dizer, é assim, é assado, mas vai fazer? Não sabe. Poderá ser outro. Mas a nossa missão é ensinar isso. Então, enquanto o pessoal não entender que a gente tem que ensinar, daqui a pouco, você sabe que uma das coisas que mais marcam essas coisas é você lidar com a autopreservação. Porque você pega assim, daqui a pouco você olha para ter a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, não sei o quê, por exemplo, sei lá. A gente criou o Joelho Centro, a gente criou isso, não sei o quê. Pergunta primeiro, o seguinte, como é que você vai continuar tendo isso? Da autopreservação. Como é que a gente se autopreserva? Então daqui a pouco tu está misturado, preso, arraigado, seguro, de ter que gerar dinheiro, gerar gente para que aquilo ali continue. Não, pô. Se aquilo ali está numa condição errada, não está ensinando isso aqui, não está fazendo esse papel, então aquilo mesmo tem que encerrar, Encerra aquilo. Pô, não está servindo. Né? Mas cadê? As pessoas aí têm que vivenciar,
etc. Tem que sobreviver, né? Tem que ganhar seu dinheiro, tem que ter sua família, tem não sei o quê. Tudo bem. Mas então, entra no que uma fala para não ter problema. Né? Agora, em nome de querer fazer autopreservação, autopreservar só uma coisa boa, coisa ruim não. Se a gente tiver limitado, a gente não é essa igreja messiânica que vai fazer isso aqui. Mas a gente pelo menos tem que ensinar. A gente pode até ser o concretismo que faça as coisas. Mas, por exemplo, quer ver? Eu estava dizendo de pouco, né? Assim, vocês já pensaram já pensaram se foi uma das coisas que eu vivenciei um pouco. Eu me lembro que a primeira coisa que eu acho que conheci fora, realmente, quando eu digo conheci fora, porque quando eu fui ao Japão, me tornei em 95 já estava no Japão. E antes mesmo eu já sabia dos rachas que tinha. Então eu tinha consciência, aonde que eu estava, não era a única coisa que existia como messiânico. Eu tinha consciência que existiam outros que eram messiânicos também e que dividiam os solos sagrados. Quando eu fui lá, eu não podia nem quase que entrar em Hakone. Só podia ficar, nós tínhamos a posse, nossa posse era Tami, Kyoto. Quer dizer, então, o outro ainda não estava do jeito que está hoje como solo. Né? Então você vê, eu comecei a ter problemas na minha cabeça. Quem vai fazer os oricários, por exemplo? Quem faz o oricário? Quem faz? Quem é os ensinamentos? Estão aonde? Eu não tenho quase fazendo. Né? Sim, mas eu acho que comecei a vivenciar uns anos depois, quando eu comecei a ter um contato mais constante com o templo do Oriente. Eu comecei a ver com o Nakarashi, porque o Nakarashi, primeiro que eu fui com o Nakarashi foi com o Demetrios, que era meu filho, que era messiânico naquela ocasião. Eu fui lá, a gente conversou com ele, e a partir daí eu fui vendo, porque ele era o cara que fazia as... Mas o Nakarashi era contemporâneo de Messan, ele conheceu o Messan. Conheceu o Messan, a idade que nós tínhamos. Bom, aí eu comecei a ter uma visão de existência de outras correntes. E eu comecei a verificar o seguinte, até depois, quando eu agora conheci a Torô também, porque teve gente da Torô que fazia curso comigo, né? Eu comecei a verificar algumas coisas. Primeiro, vou falar a Torô por último. A Torô é uma pessoa que ela tem um apêndice que é o Boa, que é o que trata realmente da saúde. E não interessa se você é messiânico ou não, você pode ganhar um Ricardo, você pode tratar. É coisa que o Mestre já falou uma vez, é coisa simplesmente científica. Você vai trabalhar dessa maneira. Né? Eu vi que a gente teve a CARI, o Centro de Assistência Religiosa Integrado, acho que é intensivo. Quer dizer, a gente teve coisas assim, mas a gente não perdurou, a gente não segurou isso. Quer dizer, quem segurou mais. Mas no Nakarashi eu vi assim, ensinamentos, ele produzindo ensinamentos. Eu vi ele começando a fazer... Produzindo não, transcrevendo. Transcrevendo ensinamentos. E até, de certa maneira, assim, ele dando contribuições também. Vi ele também na agricultura, que era no sul, se não me engano, deles, no sul do país. E vi ele fazer um templo, um local, um ofertório para messiânica, né? Assim, bem interessante. Lá em São Paulo. Tinha uma travessia. Isso. Não sei se chegou. Não fui lá, mas eu vi fora. Dessas fotos. Quer dizer, então, eu tive uma visão de que tinha outras pessoas contribuindo. Agora que eu peguei esses 50 ensinamentos, passei para 146, quer dizer, eu vi que eu estava me atendo ao Templo do Oriente, a Torô e a nossa MMB, mas daqui a pouco, em vez de 3, eu tive 11. 11 messiânicas. 11 messiânicas, né? Quer dizer, 11. Então comecei a ver o seguinte, bom, quando o Mestre Sama fala assim, que a Igreja Messiânica Mundial,
Eu fico imaginando, será que a gente está cumprindo essa tarefa, vai existir uma outra que vem? Possivelmente deve vir com uma extinção, talvez. Né? E vem com uma força muito maior de poder realmente concretizar esse paraíso terrestre, no próximo. Porque os outros não estão se entendendo, então, e às vezes, pelo que eu vejo, não estão fazendo muito isso. Não é que a igreja nesse nível mundial, no Brasil, não faça, ela tem parte da agricultura, ela tem parte do belo, mas assim, muito pouquinho, com sanguetes, com não sei o que e tal, mas não consegue entrar em mundo de filme, de artista, de teatro, de coisa, não tem isso. É um mundo meio pobre, muito empobrecido. Mas tem a parte da agricultura que eu falei, né? A parte de joelho, tem isso aí, tudo bem. Então, assim, eu não sei para onde que vai parar isso, mas eu sei que a nossa missão realmente é pelo menos ensinar isso. Eu acho, hoje eu vejo assim, a gente tem que sistematizar isso para ensinar a verdade. Né? Não é ensinar pedacinho de coisa, é ensinar esse conjunto, esse bloco. Eu acho que hoje, com 18 horas de conhecimento, aí o pessoal me pergunta, mas cadê a ciência, cadê a filosofia? Eu falo para eles, cara, se você não estudar, você não sabe o que eu estou falando. Você não sabe o que a pessoa vai dizer. A pessoa vai dizer, ó, ciência e religião vai ser a mesma coisa. Por que vai ser a mesma coisa? Porque a religião tem que ser científica. Ou seja, tem que ser algo que você vai saber por que o jorei produz curas. Não é? Então você vai ter ideias assim. Então não pensa muito em ciência, não, já está lá na religião. Ah, mas a religião dessa maneira? Dessa maneira não, de outra maneira. Tem uma ciência espiritualista. Mas você pensa na filosofia. Pô, qual é a nossa filosofia se não é filosofia religiosa? Para que isso? Entendeu? Então as coisas já estão aí. Então acho que nossa contribuição, pelo menos eu acho que a minha missão é essa, fazer isso, e eu tento ensinar. Né? Não sei se vou fazer uma coisa de ensino mais para o próximo ano, mas eu fico pensando, eu tenho 74, eu tenho 74, né? Eu já queria começar a fazer outras coisas, quer dizer, algumas contribuições Eu já fiz muito, pronto, quem está me conhecendo agora não, mas eu já fizemos leitura dramatizada, já fiz peças de teatro, fiz 5 roteiros de filme, fiz várias peças de literatura, então, desde drama, comédia, dramédia, eu fiz tudo, tem um monte de coisa. Eu já me aprisionei, não sei se a palavra é essa, com vários filmes de qualidade e tal em casa, chega quase de 1000 filmes. Quer dizer, se eu pudesse passar esses filmes, vocês têm uns 3 anos aí de filme, cada um mais belo do que o outro, você se enriquecer. Né? Pô, eu estou cheio de coisa para fazer, cara, um monte de coisa para continuar fazendo, quer dizer. Eu só espero mesmo que o pessoal me diga cada vez mais qual é o que eu tenho que fazer. Aí eu faço. Bom. Quarta-feira não perca. A gente falou aqui de teologia, para vocês terem uma ideia, eu tenho cerca de 70 páginas lá, claro, no Facebook, que eu já escrevi, já postei. Então, são umas 40 postagens, sei lá quanto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar reduzir aquilo para 10 páginas. Ainda estou em 20 páginas, estou no dobro. Né? Tenho que tentar reduzir para ver se eu falo. Eu podia até falar agora para cortar, mas da outra vez já deu até o raio quando eu fiz isso. Deixa para quarta. Deixa para quarta. Então, quarta-feira a gente espera vocês aí. Tá? E vamos continuar. 7 horas, né? 7 horas, não esquece não. Quarta-feira, 7 horas. Obrigado e boa viagem.